E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer mais um vídeo para o meu canal. Eu vim realmente trazer o meu primeiro vídeo com conteúdo especificamente de psicologia, que vai ser um vídeo em que eu vou comparar a psicanálise com a logoterapia. Ou seja, irei comparar os dois fundadores. No caso, Sigmund Freud, fundador da psicanálise, e Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Sigmund Freud, apesar dele ser mais velho do que o Viktor Frankl, os dois eram mais ou menos da mesma época. Inclusive, uma curiosidade interessante é que o Viktor Frankl, quando era ainda adolescente, ele já se interessava por filosofia e por psicologia, e por isso ele, com mais ou menos 16 anos de idade, chegou a trocar correspondências com o próprio Freud. E quando ele ficou mais velho, ele chegou a conhecer pessoalmente o Freud e foi muito influenciado pela psicanálise. Outra coisa é que os dois, eles são austríacos, né? O Freud, apesar dele não ter nascido em Viena, ele se mudou para a cidade quando era ainda bem novo e tal, e passou a vida inteira dele lá. O Frankl também, ele nasceu em Viena e também passou a vida inteira dele lá. Porém, apesar dos dois serem, então, mais ou menos parecidos, né, por serem dois grandes psicólogos e psiquiatras do século XX, serem austríacos, terem se conhecido pessoalmente, um fato que chama atenção é por que o Freud ele ficou tão absurdamente mais famoso do que o Viktor Frankl. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse vídeo com certeza já ouviram falar o nome do Freud, porém não ouviram falar do nome do Viktor Frankl. Eu próprio sou um exemplo disso, porque eu, lá por volta de 4 anos atrás, quando eu passei a me interessar por psicologia, antes mesmo de eu começar a ter esse interesse, eu já tinha ouvido falar no nome do Freud. E quando eu comecei a ter esse interesse, então, o Freud ele virou uma espécie de mestre para mim. Tudo que o Freud falava, eu acreditava, porque eu já tinha ouvido falar muito no nome dele, e eu já tinha lido a seguinte descrição do Freud, que ele seria o pai da psicanálise. Mas como no início eu não sabia o que era a psicanálise, eu acreditei que o Freud seria o pai da psicologia como um todo. Então eu passei a tratar ele como pai, mestre e guia de todos os psicólogos, que ele seria tipo o bambambam, o cara da área. E obviamente eu nunca tinha ouvido falar do Viktor Frankl. Na real, na época, eu não tinha ouvido falar nem em outros grandes psicólogos como o Jung, o Adler, não. O Frankl, então, muito menos. Eu só ouvi falar do Viktor Frankl pela primeira vez. Eu li um livro do professor Olavo de Carvalho, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, no capítulo de vocação. Quando eu li o capítulo de vocação, eu passei a ter um interesse muito grande pelo Viktor Frankl, porque aquilo que ele disse me comoveu muito. Eu gostei muito de tudo que ele falou sobre a logoterapia. E eu passei a pesquisar mais. Foi aí que então eu passei a ver que a psicanálise não era a única escola psicológica, porque até então eu achava que a psicanálise ela era a psicologia. Para mim não tinha nenhuma diferença entre psicologia e psicanálise. Foi só lendo esse artigo, esse capítulo, que eu comecei a entender que tem várias correntes, várias escolas psicológicas, entre elas a logoterapia. E agora sim eu vou entrar no ponto, por que eu defendo que a logoterapia, ao meu ver, é sim melhor do que a psicanálise. O que o ser humano mais busca? Essa é uma das maiores perguntas da história da filosofia, e muitos pensadores em diferentes épocas e lugares deram várias respostas para ela. Sigmund Freud ele vai ser muito influenciado pelo Arthur Schopenhauer. Ele é ainda adolescente ao ler as teses do Schopenhauer de que o homem naturalmente busca um prazer, algo que ele possa se deleitar, se saciar, mas que por nunca estar satisfeito com esse bem, por sempre ele querer mais do que ele já tem, o homem está sempre infeliz, porque ele nunca está satisfeito, está sempre desejando, está sempre se frustrando. Ele vai ler isso no Schopenhauer e vai ser muito influenciado. E mais para frente, ele já consolidado como psiquiatra e como neuropatologista, ele vai criar a teoria do princípio do prazer. E ele vai também criar a ideia de que não existe muita diferença entre o homem e o animal. Porque o próprio Schopenhauer foi diferente dos outros pensadores que o antecederam ao afirmar que o homem não era um animal racional. Ao contrário, ele era irracional por ser completamente dominado pela vontade, que é um conceito filosófico do Schopenhauer. Vocês podem pesquisar se quiserem. Eu não vou me estender muito aqui não, porque senão o vídeo vai ficar imenso. Mas, apesar do Schopenhauer afirmar que o ser humano ele era a mais superior das representações feitas pela vontade,
Ele próprio afirmava que não tem tanta diferença assim entre o homem e o animal, que na essência deles, os dois, eles são dominados pela vontade, então eles estão sempre desejando cada vez mais. O Freud, lendo isso, ele vai ser ainda mais radical que o Schopenhauer ao afirmar que não tem praticamente nenhuma diferença entre o homem e o animal. Ele vai dizer, o Freud, né, que ambos buscam prazer acima de todas as outras coisas. Então o Freud, diante dessa grande questão filosófica de o que o ser humano mais busca, o Freud vai responder, é o prazer. É isso que o ser humano mais busca. Porque ele vai criar os conceitos de id, ego e superego. Para ele, o id era o eu real do ser humano, era o seu eu verdadeiro, natural, porque essa seria a sua natureza selvagem, animalesca, a natureza verdadeira do homem, que está sempre desejando, sempre buscando prazer, não importa as consequências. E para ele, a criança seria a materialização desse id, porque a criança, ela está sempre querendo que as coisas aconteçam como ela quer. Quando as coisas não acontecem como ela quer, ela berra, ela chora, ela reclama, faz chilique. E ela também não se importa em dizer o que ela pensa. Se ela vai ofender o outro, ela não tá nem aí. Porque ela só quer que aconteça como ela quer. E o Freud ele vai dizer que com o tempo, a criação na sociedade e tal, a criança vai formando o ego, que seria o eu dela própria, segundo ela mesma. Porque o eu real do ser humano para o Freud seria o id. O ego seria o eu que o id enxerga, entendeu? Seria como se o ser humano criasse uma imagem para si próprio, um personagem que ele tem que encarnar, e ele encarna esse ego, ele encarna esse falso eu, essa falsa natureza, que é o eu social do homem, é a natureza do homem feita para viver em sociedade. E, diante disso, diante da formação do ego para o ser humano conseguir viver em sociedade, ele também vai formar o superego, que seria o senso moral do homem. O superego é o que diz pro ego que é bom ou mal, é o que deve ser seguido ou não, o que pode ser repreendido ou não. E é isso que o Freud vai dizer sobre a natureza do homem. E o Freud vai dizer que, apesar dessas três instituições da mente humana estarem sempre buscando uma harmonia entre si, ou seja, o ego está sempre controlando o id para que a pessoa possa conseguir conviver bem em sociedade, e o superego está sempre guiando o ego, apesar dessa busca pela harmonia entre os três, é essa divisão, esse conflito que faz nascer toda a angústia no ser humano. Para o Freud, assim como o que o ser humano mais busca é o prazer, também no homem a origem de todo mal na sua natureza é um desejo reprimido. Porque, como eu já falei, o id seria a real natureza do homem para o Freud. E tudo que contradiz o id machuca o homem. E tudo que contradiz muito o id faz nascer traumas, angústias, doenças psíquicas como depressão, enfim. Para o Freud, essa seria a origem de todo mal no homem. Essa repressão dos desejos que ocorrem tanto quando o homem ele deseja algo, mas por ele ter que conviver bem em sociedade, ele ter que reprimir esse desejo, quanto também quando o homem sofre algum mal de um outro. Por quê? Como o ser humano, naturalmente, ele está buscando prazer e fugindo da dor, quando alguém causa uma dor para ele, isso também é uma repressão de desejo, porque é um desejo que não se cumpriu, foi algo que foi contra a sua vontade. Então, para ele, todos os traumas infantis, todas as angústias no homem, todas surgem sempre de um desejo reprimido. E igualmente, como ele vai dizer que tem o id, o ego e o superego, para ele também vai existir o consciente, o subconsciente, ou também chamado de pré-consciente, e o inconsciente. A consciência, né, o consciente é o que nós temos em mente no momento. É o que eu estou vendo aqui agora, ou o que eu estou pensando, enfim, é o consciente. O pré-consciente ou o subconsciente é o que não está na minha consciência no momento, mas que eu posso acessar a hora que eu quiser. É alguma memória que está na minha mente, mas que não está no meu consciente no momento, mas que no momento em que eu penso nela, ela está no meu consciente. Agora, o inconsciente é toda coisa que eu não posso acessar, mas que me influencia sempre, todos os dias da minha vida, o dia inteiro. São memórias que eu já esqueci, podem ser traumas também, e especialmente para o Freud, também aqui está os desejos reprimidos.
Quando uma criança tem o seu desejo reprimido, ele vai para o inconsciente, fica lá e ela influencia a criança a vida inteira dela. E para ele, qualquer experiência muito ruim que o ser humano tenha passado vai ficar preso no seu inconsciente e vai influenciar para sempre a sua vida. Isso que vai ser os traumas. E a psicanálise seria uma espécie de remédio contra esses traumas, né? Seria uma espécie de acesso ao inconsciente. Ué, Gabriel, mas você não disse que não dá para acessar o inconsciente? Sim, não dá. Ao menos aqui no momento agora. Tipo, eu não, porque senão não ia ter nenhuma diferença entre o inconsciente e o subconsciente. A questão é que o inconsciente ele pode ser acessado por métodos psicológicos, como por exemplo, a hipnose, os sonhos também. Isso aqui na visão freudiana, tá? Outra coisa também são os atos falhos, enfim. Isso são meios que tem para acessar o inconsciente. E acessando ele, nós podemos encontrar esses desejos reprimidos, trazê-los para o consciente e conseguir superá-los. E foi mostrando essa suposta psique humana que o Freud ele nos mostrou que, pelo fato do id ser a real natureza do homem, quando o homem não consegue o que ele quer, quando ele tem o seu desejo reprimido, ele está reprimindo o seu eu no mais profundo nível. Ele está atacando contra a sua natureza. E por conta disso, o homem ele acaba ficando doente. Mas também ele vai dizer que isso pode não só tornar o homem doente, como também, em níveis mais extremos, podem mostrar a real e pura e verdadeira natureza do homem. O Freud vai dar um exemplo em uma das suas obras, que ele vai dizer que quando o ser humano perde completamente a sua liberdade, ele vai extinguir nele o ego e o superego, e vai sobrar o puro id. Nesse nível que o Freud vai nos mostrar que o homem perde completamente a sua liberdade, segundo ele, o homem ele vai se tornar como que um animal selvagem, uma besta, um animal incontrolável e insaciável. Então, para o Freud, é só o ser humano perder a liberdade dele que o mais santo dos homens, a pessoa mais virtuosa e sábia que tem, nem ela própria consegue salvar, porque até essas pessoas que supostamente para o Freud seriam as mais elevadas, né, socialmente, nem elas próprias seriam capazes de escapar, porque até elas iriam mostrar a real natureza delas. Porém, anos mais tarde, um outro grande psicólogo e psiquiatra, que vai ser também influenciado pela psicanálise do Freud, porém que irá superá-la e refutá-la, não só no campo teórico, não só no campo do pensamento, como no campo da ação, da experiência. Um pensador que viveu o que o Freud descreveu pra gente. E esse pensador é o Viktor Frankl. E por que eu digo que ele viveu o que o Freud nos descreveu? Viktor Frankl não só ficou famoso pela sua escola psicológica, ou seja, a logoterapia, mas ele ficou famoso também por ter sobrevivido a uma das piores coisas da história humana, o Holocausto. Ele vai ser enviado para Auschwitz, o campo de concentração nazista mais temido e cruel da história. Viktor Frankl, ele na época da Segunda Guerra Mundial, ele era um psiquiatra. Ele tinha sua clínica e trabalhava como psiquiatra no hospital de Viena. Ele tinha uma esposa que estava grávida, tinha seu pai, sua mãe e o seu irmão. Porém, em setembro de 1941, com a invasão dos alemães na Áustria, Viktor Frankl vai ser obrigado a fechar o seu consultório. E mais pra frente, ele e a sua família seriam presas por serem judeus. Viktor Frankl ele era de criação judia e ele a vida inteira dele foi judeu. Ele sempre viveu a sua fé. E ele vai ser enviado para Auschwitz, na Polônia, e a sua família vai ser enviada para um outro campo de concentração na Alemanha. E Viktor Frankl ele vai passar 2 anos e meio em Auschwitz, sofrendo as piores coisas que um ser humano pode passar na vida. Lá, Viktor Frankl sofreu frio, fome, agressões, humilhações, ameaças. Ele viu colegas dele morrerem, serem mortos, e o tempo todo um clima hostil, um clima de medo e de tristeza.
Ele vai descrever no seu mais famoso livro, Em Busca de um Sentido, que os alemães eles tinham uma comida muito escassa lá no campo de concentração, que os prisioneiros eles quase não ganhavam comida nenhuma. E quando ganhavam, ainda era uma comida estragada. E diante desse cenário horrível, eles ainda tinham que trabalhar forçadamente, no frio, passando fome, às vezes doentes. E eles eram obrigados a isso, porque se qualquer um deles, até o mais forte dos prisioneiros, ficassem doentes, eles imediatamente eram executados. Porém, lá dentro também, ele percebeu uma coisa que mudou para sempre a sua vida. Ele percebeu que os prisioneiros que tinham um motivo para sobreviver, que tinham um motivo para conseguir sair de lá, eram os que melhor conseguiam resistir às agressões, às humilhações. E eram os que mais conseguiam resistir à tentação do suicídio. Porque muitos lá dentro se suicidaram e muitos desistiram da própria vida. Ele vai descrever que muitos companheiros seus de quarto sequer tinham a energia de levantar da cama. E mesmo diante de chicotadas que eles recebiam dos guardas, eles não se mexiam. Muitas vezes eles urinavam e defecavam em suas camas e eles não saíam de lá, porque eles já tinham desistido da vida. Mas ele percebeu que os prisioneiros que tinham uma razão para continuar vivos, eles conseguiam se manter firmes e fortes e tinham esperança de sair de lá. E ele próprio, Viktor Frankl, era um desses prisioneiros, porque os 3 motivos que faziam sempre ele conseguir resistir eram a sua família, a sua fé religiosa e a sua vocação. E foi isso que moveu todos esses anos que ele passou lá dentro, a esperança dele conseguir sair de lá. Em 1945, no ano do fim da guerra, quando Auschwitz foi libertada, assim que ele saiu de lá, ele recebeu a notícia de que toda a sua família foi morta no outro campo de concentração. De uma só vez, ele teve que lidar com a perda do pai, da mãe, da esposa que estava grávida, ou seja, ele também teve que lidar com a morte do filho e também do seu irmão. Obviamente foi um trauma, foi um peso, foi algo muito angustiante para ele. Porém, ele ainda tinha um motivo, um sentido para ele continuar a existência dele. No caso, ele ainda acreditava muito em Deus, ele era judeu, ele tinha uma fé religiosa muito forte. Ele ainda queria construir uma família, porque o Viktor Frankl tinha sim o sonho de ter filhos, de ter uma esposa, e também ele tinha um grande sonho de ser um grande psiquiatra. Ele queria contribuir para a psicologia do seu tempo, ele queria ser sim lembrado pelo campo do estudo da psique humana. E, buscando esses seus sonhos, ele consegue reconstruir sua vida do completo zero. E foi isso que o Freud cometeu engano ao não perceber. O que o ser humano mais busca não é o prazer, como a psicanálise freudiana acreditou, mas sim é um sentido para a sua existência. Porque muitas vezes nós vemos muitos seres humanos que estão banhados em prazeres carnais, vivem na bebedeira, vivem, enfim, com muitas mulheres, com muita riqueza, mas basta você ver a cara deles que você vai ver um semblante triste, você vai ver uma angústia no coração deles. Você vai ver muitas pessoas que vivem o prazer carnal e efêmero na sua vida dia após dia, mas que demonstram um vazio existencial imenso. Muitas pessoas que têm no hall da fama. Basta você ver esses artistas que é só ficarem famosos que começam a se drogar, enfim, a beber muito, a gastar rios de dinheiro buscando prazer, e fica essa insaciável busca por um prazer efêmero. Por quê? Essas pessoas não têm sentido para a sua vida. E por conta disso elas acabam assim se frustrando. Lá no campo de concentração, Viktor Frankl ele vai dar a resposta, acredito eu, que final para essa pergunta da filosofia. O que o ser humano mais busca é um sentido para a sua existência. Ele quer ter um motivo para continuar lutando, para continuar levantando da cama, para continuar resistindo até mesmo às piores coisas. É a luta por um sentido, é isso que o ser humano mais quer. E quando o Frankl sai do campo de concentração, ele consegue reconstruir sua vida. Ele se casa de novo, tem uma filha, ele vira psiquiatra clínico, ele vira professor universitário, ele obtém um doutorado, ele faz várias palestras no mundo todo e continua sempre com sua fé religiosa. E é isso a grande mensagem da logoterapia, é encontrar um sentido para a sua vida.
E esse sentido não pode ser algo como o sentido da minha vida é ser feliz, é a felicidade. O Viktor Frankl ele vai dizer diante disso que a felicidade ela não pode ser necessariamente um fim. Ela é sim um fim. Isso já Aristóteles já sabia disso lá na Grécia Antiga. Porém, ela não pode ser o objeto por si só, porque a felicidade não vem sozinha. A felicidade ela nasce do sentido e da busca do homem por esse sentido. E até mesmo quando o homem não conhece o sentido da sua vida, não sabe qual é o motivo da sua existência, isso próprio já é o sentido da sua vida. Porque quando o homem não sabe o motivo que ele tem para continuar vivo, a busca por esse motivo, a busca por conhecer esse motivo, já é o seu atual sentido da vida. E é isso que o Viktor Frankl quis nos mostrar, e é por conta disso que, para mim, ele é sim superior ao Freud nesse quesito, pelo fato dele ter não só refutado isso no campo do pensamento, como ter refutado no campo da ação. Ele viveu o que o Freud descreveu e não aconteceu o que o Freud falou. O Viktor Frankl ele continuou sim livre, mas uma liberdade interior, uma liberdade espiritual, de pensamento. Porque uma frase que o próprio Viktor Frankl vai dizer é: pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer circunstância, escolher o próprio caminho.